E aí, hoje a gente vai desvendar uma história que raramente é contada, sabe? A história de uma linguagem que, bem quietinha no silêncio, moldou o mundo como a gente conhece. Não, não é latim nem grego, e eu tô falando da contabilidade. Isso mesmo, contabilidade. E a gente vai ver que ela é muito, mas muito mais do que só um monte de números. Para a gente começar nossa conversa, vamos pensar numa coisa. E se a maior invenção que a humanidade criou para gerar riqueza não fosse o dinheiro em si, mas o jeito que a gente aprendeu a contar esse dinheiro? É essa a ideia provocadora que vai ser o nosso guia hoje. Então se prepara que o nosso roteiro tá bem legal. A gente vai começar lá no início da civilização, vai passar pelos segredos dos comerciantes da Idade Média, conhecer uma figura simplesmente genial do Renascimento e entender como uma ideia, no fundo bem simples, mudou para sempre o mundo dos negócios. Nossa história começa não num escritório com ar-condicionado, mas lá atrás, no berço da civilização, onde a necessidade de registrar e controlar tudo deu os primeiros passos. A gente está falando de milhares de anos atrás, lá na antiga Suméria. Conforme a civilização ia ficando mais complexa, sabe, começou a surgir uma necessidade, a de controlar os bens, as mercadorias. A contabilidade nasceu ali praticamente de mãos dadas com a matemática, a engenharia e até com a própria escrita. E o mais genial disso tudo era a simplicidade. Dá uma olhada nessas imagens. Os comerciantes usavam uns entalhes em tábuas de argila para saber o que tinham no estoque. Esses atos, que parecem tão básicos hoje, não eram só sobre inventário. Eles foram, na verdade, os verdadeiros ancestrais da escrita e dos negócios modernos. Incrível, né? Agora, vamos dar um salto no tempo. A contabilidade deixa de ser só uma necessidade básica para se tornar uma técnica super valiosa, um conhecimento guardado a sete chaves mesmo. Essa linha do tempo aqui dá uma dimensão real da coisa. Olha só a distância entre os primeiros registros lá na Suméria e a Europa medieval. Foram milênios em que o progresso foi bem lento. Mas aí, dois momentos cruciais. Em 1228 e depois em 1494, aceleraram a história para sempre. O primeiro grande pulo do gato foi a chegada dos algarismos arábicos na Europa, que o Fibonacci ajudou a popularizar. Era um sistema muito, mas muito mais prático que aqueles números romanos complicados. Só que esse conhecimento era um verdadeiro segredo profissional, passado de pai para filho entre as famílias de comerciantes. E aqui vai uma curiosidade que é sensacional. O medo do novo era tão grande que os números negativos eram vistos como, sei lá, uma coisa maléfica. Para não ter que usar o sinal de menos, os comerciantes começaram a escrever os números entre parênteses, um hábito que, pasmem, sobrevive em alguns relatórios financeiros até hoje. E agora, a história nos leva para o coração pulsante do Renascimento, para a vibrante Veneza. É lá que um monge matemático está prestes a começar uma verdadeira revolução. Tenta imaginar a cena. Veneza, século XV. Um caldeirão de comércio, de ideias, de inovação. É nesse cenário que um monge chamado Luca Pacioli, super observador, percebe que os comerciantes locais usam métodos muito sofisticados para gerenciar suas fortunas, mas tudo em secreto. E olha, o Pacioli não era um monge qualquer, não. Ele era a personificação do homem renascentista. Um matemático brilhante que juntou todas essas práticas e que, sendo amigo e colaborador de ninguém menos que Leonardo da Vinci, estava no epicentro da explosão intelectual da época. E ele tinha uma convicção. Esse conhecimento era importante demais para ficar trancado. E então, em 1494, ele faz uma coisa revolucionária. Ele publica a Suma de Aritmética. O grande mérito do Pacioli não foi ter inventado a contabilidade do zero, mas sim ter democratizado ela. Ele pegou aquele conhecimento secreto dos comerciantes e basicamente entregou para o mundo. Agora, vamos mergulhar no conceito central que o Pacioli documentou e entender como ele reconstruiu as bases de como se faz negócios até hoje. Esse aqui é o coração do sistema, as famosas partidas dobradas. A lógica é genial de tão simples. Para toda ação, existe uma reação igual e oposta. Pensa numa balança. Se o dinheiro sai do caixa, que é um crédito, ele tem que ter ido para algum lugar, um débito, tipo o pagamento de uma conta. É um sistema elegante que se autoverifica e garante que tudo está correto. Uma ideia simples, mas, nossa, transformadora. Mas o impacto do livro do Pacioli foi muito além da técnica. O que ele propôs, na verdade, foi uma mudança de filosofia, sair da cultura do segredo e ir para a cultura da transparência. E esse slide aqui mostra essa virada de chave perfeitamente. De um lado, o mundo antigo, representado pelo banqueiro Jacob Fugger,
que mantinha seus livros trancados, usando a contabilidade como uma arma secreta de poder. Do outro, a visão nova do Pacioli, a contabilidade como uma ferramenta pública, uma ponte para construir confiança com todo mundo. Essa expressão veneziana antiga que o Pacioli citou resume toda a filosofia dele. Contas certas, amizade longa. Ele dizia que a transparência não era só uma boa prática, mas a base para relações de negócios que duram. Essa ideia, gente, é o alicerce de todo o nosso mercado financeiro de hoje. E aqui está o ponto-chave de tudo. O trabalho do Pacioli criou o conceito da contabilidade para o usuário externo, investidores, clientes, o governo. Ele transformou uma ferramenta de controle privado num serviço de informação pública. Um pilar que, como a gente vê na imagem, sustenta a nossa economia global inteira. E essa jornada toda nos traz de volta para o presente. Depois de milênios, das tábuas de argila, revolução da transparência, a tecnologia está de novo mudando as regras do jogo. A pergunta que fica no ar é: com a inteligência artificial analisando tudo em tempo real, qual será o próximo capítulo nessa história incrível da contabilidade? Fica aí a reflexão. Pensa rápido, contabilidade. Qual a primeira imagem que veio à cabeça? Aposto que foi uma montanha de papel, calculadora e imposto, né? Mas e se eu disser que essa imagem está completamente ultrapassada? A gente vai ver juntos como a contabilidade se tornou o verdadeiro mapa para o sucesso de uma empresa. Uma ferramenta de estratégia que vai muito, mas muito além das planilhas. Bora lá? Essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Porque, vamos ser sinceros, a imagem que a maioria das pessoas tem é essa. Alguém numa sala, cercado de documentos, calculando imposto o dia inteiro. Certo, é uma visão super comum. Mas a pergunta é, será que isso ainda reflete a realidade da profissão hoje em dia? Olha, a resposta é um sonoro não. E o nosso objetivo aqui é justamente quebrar esse mito de uma vez por todas. A contabilidade deixou de ser só aquele espelho retrovisor que olha para o passado para virar a bússola que aponta o futuro dos negócios. E com isso, ela abriu um leque de oportunidades que são super dinâmicas e bem fascinantes. Para a gente começar a entender essa virada de chave, o primeiro passo é pensar na contabilidade de um jeito diferente. Não como matemática pura, mas como a verdadeira linguagem do mundo dos negócios. É o idioma que uma empresa usa para comunicar como ela está, seus desafios e, claro, suas vitórias. E aqui tem um ponto que, olha, muda o jogo todo. Contabilidade não é uma ciência exata, e sim uma ciência social. Grandes autores da área, como o Marion e o Franco, sempre batem nessa tecla. O foco é entender a ação das pessoas e como isso impacta o patrimônio. Os números são só ferramenta. A mágica mesmo está em interpretar a história que eles contam para ajudar a tomar as melhores decisões lá na frente. Tá, mas então o que a contabilidade estuda? O patrimônio. E calma lá, patrimônio não é só grana na conta, não. Pensa que é a soma de tudo. O que a empresa tem, o que ela tem para receber e também o que ela deve. É tipo um raio-x completo da saúde financeira dela. E entender essa imagem é a base para todo o resto. Ok. Com essa base bem entendida, a gente pode subir um degrau. O contador de hoje em dia não fica mais só olhando o que já passou, sabe? Ele se tornou uma peça-chave na estratégia, quase um copiloto que é essencial para guiar a empresa rumo ao futuro. Essa analogia do GPS é simplesmente perfeita. Pensa comigo, a contabilidade não serve só para dizer, você está aqui. Com base nessa localização, ela ajuda a traçar as melhores rotas para chegar no objetivo, mostrando como desviar dos engarrafamentos, ou seja, dos problemas, e até pegar uns atalhos para aproveitar as oportunidades. E esse papel de estrategista fica muito claro quando a gente olha essa divisão aqui. De um lado tem a contabilidade financeira. Ela é tipo o historiador da empresa. Olha para o passado, segue um monte de regras rígidas como as do CPC para poder criar relatórios para o governo e para os investidores. Do outro lado, a gente tem a contabilidade gerencial. Essa é o cérebro da estratégia. Ela é flexível, olha para o futuro e dá toda a munição que os gestores precisam para tomar as decisões certas. É aqui que o contador se torna um parceiro de negócios de verdade. E é aí que a coisa fica boa. Quando o contador assume esse papel de estrategista, nossa, um universo de carreira se abre. A formação em ciências contábeis vira um passaporte para muito mais áreas do que a maioria das pessoas imaginam. Vamos dar uma espiada em algumas delas. Vamos começar falando das oportunidades dentro das próprias organizações. Aquele trabalho de crachá, sabe? Onde o contador é uma peça-chave para fazer a máquina toda girar, tanto no dia a dia quanto na estratégia.
Lá dentro, a gente tem alguns pilares principais. A contabilidade gerencial, que a gente já viu, é a que ajuda a chefia a decidir os próximos passos. A de custos é essencial para saber exatamente quanto custa fazer cada produto ou serviço e se o preço de venda está fazendo sentido. A financeira cuida dos balanços oficiais, aqueles que o mercado todo vê. E, claro, a tributária, que vai muito além de só gerar guia de imposto. O negócio aqui é planejar, encontrar o jeito mais inteligente e legal de otimizar a carga de tributos. Mas a jornada não precisa ser só dentro de uma única empresa, não. O conhecimento contábil permite também uma carreira autônoma ou em firmas especializadas. E são papéis de altíssima responsabilidade e confiança. Pensa no auditor como um detetive financeiro, que vai lá conferir se os números estão contando a verdade. Já o perito contábil é tipo um especialista forense dos números, que entra em cena em disputas na justiça e a análise dele pode decidir o resultado do caso. E o consultor é aquele expert que várias empresas chamam para ajudar a resolver problemas complexos e a crescer de forma inteligente. E acredite, não para por aí. O campo de atuação se estende ainda mais, chegando no setor público e também na vida acadêmica. E são áreas onde o impacto do conhecimento contábil na sociedade é enorme e direto. No setor público, o contador é quem guarda o nosso dinheiro, né? Fiscalizando tributos e garantindo que os governos usem os recursos de forma transparente. Já na academia, a missão é outra: formar as próximas gerações e, com pesquisa, empurrar as fronteiras do conhecimento da área. São caminhos diferentes, mas todos com um propósito gigante. Depois desse passeio por todo esse universo de opções, fica bem claro, né? Contabilidade é uma área de infinitas possibilidades. O futuro aqui é construído com conhecimento, uma boa dose de estratégia e, claro, muita visão. E essa citação resume tudo de um jeito brilhante. O papel do profissional de contabilidade é justamente essa mistura poderosa: usar a precisão do que aconteceu no passado para iluminar o melhor caminho para o futuro. Não é só sobre registrar história, é sobre ajudar a escrevê-la. Então, a reflexão final que fica é essa. Seja como estrategista, auditor, consultor ou gestor público, a contabilidade é a plataforma para uma carreira de grande impacto. A questão que fica no ar é, com tantos caminhos à disposição, qual desses futuros inspira a jornada a ser trilhada? A resposta pode até estar nos dados, mas a decisão final, como a gente viu o tempo todo aqui, é sempre estratégica.